Olá! No edição especial de hoje, vamos apresentar as histórias de OVNIs, a possível existência de vida inteligente fora da Terra, relatos de pessoas que dizem ter sido abduzidas, o surgimento de agroglifos pelo mundo, inclusive no oeste catarinense. E mais recentemente, a região sul do Brasil registrou aparições de luzes misteriosas. Entre mitos e verdades, nossa equipe foi atrás de explicações sobre esses fenômenos registrados pelo mundo, em especial no Brasil. Pesquisadores, estudiosos e pessoas que dizem ter tido contato com seres, no mínimo, estranhos. Os detalhes você confere a partir de agora, nessa edição especial. Um assunto muitas vezes evitado de ser falado. Pessoas que tiveram experiências curiosas, contatos estranhos e que muitas vezes são levados para o lado da brincadeira. Imagens, vultos, luzes e até mesmo contatos com seres estranhos. Em todo o planeta há relatos desse tipo. Os chamados objetos voadores não identificados são cada vez mais comuns nos céus. No sul do Brasil, recentemente, pilotos de companhias aéreas registraram o avistamento de luzes, no mínimo, estranhas. Na edição de hoje, vamos te mostrar detalhes dessas aparições. Estudiosos, curiosos e pessoas que dizem ter feito contato com seres de outros planetas trazem luz para a dúvida mais comum da humanidade. Será que estamos sozinhos no universo? Elas estão, a gente está avisando, elas ao sul de Porto Alegre, mais ou menos na proa 220, elas por vezes somem, apagam e usam, aparecem novamente, mas a gente está avisando já faz mais de meia hora. Perfeito, obrigado. Elas apareceram ontem também, nós estávamos aqui, mas elas aparecem bem na hora que nós estamos pro norte, elas estão na nossa cauda no Gabriel. Vou aí. Valeu. Estes áudios que você acabou de escutar fazem parte de uma conversa entre pilotos de avião e a torre de comando aéreo. Os diálogos ocorreram no início do mês de novembro de 2022, enquanto os aviões sobrevoavam a região sul do Brasil. Só nesse período, por 4 dias seguidos, luzes foram vistas nos céus do Rio Grande do Sul. Foram nestes casos que alguns pilotos reportaram que estavam vendo, o que deixou muita gente querendo saber o que se tratava as tais luzes misteriosas. Afinal, a possível existência de vida inteligente fora da Terra é algo que sempre desperta a curiosidade de muitas pessoas. O assunto foi amplamente divulgado nos noticiários e passou a ser estudado pelos ufólogos de todo o país. A ufologia como um todo, ela não é conhecida como uma ciência, né? Então, toda aquela pessoa que se dedica para os trabalhos de fenômenos OVNI, principalmente, fenômenos ufológicos como um todo, essa pessoa ela é considerada um ufólogo. Então, ele tem uma certa dedicação para isso. Em Joinville, hoje, nós temos o GEPUSC, que é o Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina. Então, nós nos dedicamos, um grupo de pessoas que se dedica de maneira voluntária em busca de todas essas questões ligadas a pesquisas ufológicas, né? Todos esses fenômenos que acontecem no estado de Santa Catarina como um todo, o grupo hoje faz esse trabalho. Os ufólogos têm como missão estudar casos como estes e buscar explicações para os fatos. O trabalho feito por eles tem maneiras diferentes de serem realizadas, dependendo de pesquisador para pesquisador. Hoje, uma vez que a gente identifica o fenômeno, nós temos algumas linhas de raciocínio. Eu trabalho com uma área de ufologia um pouco mais arqueológica, na coleta de dados, buscando informações no local, levando materiais para análise e por aí vai. Existem outros membros do grupo
que trabalham com uma ufologia mais forense. Então, através dos relatos das pessoas, qual que é o objetivo? Buscar o maior número de relatos. Dentro disso se monta um processo burocrático em cima disso, e esse material ele acaba sendo disponibilizado para órgãos competentes. Uma vez que a gente tem esse material, a gente começa a montar um arquivo histórico em cima disso, e uma vez que acontece um fenômeno, a gente consegue comparar um fenômeno com outro através desse processo. De acordo com o grupo de pesquisas ufológicas de Santa Catarina, esse tipo de aparições que apresentamos no início não são novidades. Preciso salientar que esse material ele já existe. Então, só que o que acontece? Uma vez que o piloto de uma companhia aérea, ele acaba tendo esse relato, tendo essa vivência, ele acaba tendo um processo burocrático muito grande. Ele precisa fazer uma sindicância, ele precisa fazer um boletim dentro dos próprios órgãos de defesa aérea do nosso Brasil. E uma vez que ele precisa fazer isso, se torna muito burocrático, é muito complicado para a empresa aérea. Moral da história, o que acaba acontecendo é que isso vira um papo entre pilotos realmente e a própria tripulação. Uma vez que se busca tudo isso, acaba tendo uma dificuldade muito grande para relatar. E foi exatamente o contrário que esses pilotos fizeram. Eles tiveram contato, relataram, isso foi mostrado dentro das torres de controle e acabou saindo na internet. O Arquivo Nacional tem hoje mais de 700 registros sobre aparições de OVNIs no Brasil. No entanto, isso não quer dizer que foram vistos discos voadores, e sim qualquer objeto no céu que não foi possível descobrir a origem. Ou seja, um OVNI, nesse caso, pode ser um drone, uma estrela, um satélite, um balão meteorológico ou até mesmo um fenômeno natural. Dentro das forças de segurança, com bem mais de 700 registros. Esse material ele não é aberto ao público, então, vez que outra, por intermédio de terceiros, algum ufólogo do Brasil acaba tendo acesso a esse material. Recentemente, nós tivemos a divulgação de um grande documentário sobre o caso Varginha, por exemplo. No caso Varginha, diversos ufólogos trabalharam intensamente dentro desses materiais e acabaram conseguindo alguns desses arquivos que acabaram trazendo informações inéditas sobre isso. Então, esses arquivos eles existem, porém eles não são divulgados de uma maneira geral, eles não são divulgados à população. A história de pesquisas a respeito de objetos voadores não identificados é marcada por diversos acontecimentos no mundo. No Brasil, há inúmeros relatos de aparições em diversas regiões. Abduções com histórias de luzes se movimentando no céu, até perseguições por jatos militares. Inclusive, um dos casos que tiveram mais testemunhas ocorreu no Brasil, na noite de 19 de maio de 1986. 21 OVNIs foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, com sede em Brasília. As luzes foram vistas pelo então Coronel Osiris Silva, a data lembrada até hoje como a noite oficial dos OVNIs. A Operação Prato como um todo, quando ela acabou acontecendo, foi algo muito grande. E que naqueles tempos onde a informação era muito mais difícil de chegar, não se teve como esconder. Não se teve como deixar de lado tamanha dimensão que teve o evento. Se teve uma equipe muito grande do Exército Brasileiro envolvida nessa operação. E conforme o tempo foi passando, o objetivo era cada vez mais calar a população em cima disso. Porém, com o passar do tempo, a coisa, na verdade, ela tomou uma proporção muito grande e se teve um registro muito grande de tudo isso. E aí sim, começou a entrar nas mídias, etc. Mas foi uma operação muito grande que aconteceu no nosso Brasil. Se tiveram diversos comandantes, essa operação ela se manteve durante um período muito grande de tempo, até chegar ao ponto do Exército não mais buscar informações de terceiros, de realmente as Forças Armadas irem buscar as informações e acabaram encontrando. Já para o fotógrafo gaúcho, que tem acompanhado as recentes luzes misteriosas no céu em Torres, no Rio Grande do Sul, essas aparições têm explicação. Quinto, quarto dia mais ou menos, a gente começou a ir a campo, fazer observação daqui de Torres, Taquara e Porto Alegre.
começar as observações dessas luzes incomuns. E de primeira mão a gente notou que, na real, essas visualizações de de objetos que poderiam sair fora da rota, na real faziam sempre luzes retas, o que era o trajeto de satélite, normalmente, fase satélite. Mas no momento a gente não estava tratando como OVNI, que é objeto voador não identificado, que é a sigla para qualquer coisa, tipo drone, avião não identificado, talvez alguma aeronave que não esteja respondendo ao transponder, um monte de outras coisas também. E com o passar dos próximos 2 dias ficou cada vez mais claro que, conforme a gente fazia mais imagens, as imagens saíam claras para que fossem praticamente satélites. No início, o fotógrafo também observava algumas movimentações, mas quando olhava as gravações, percebia outra coisa. Então decidiu levar um grupo de amigos e observar a reação deles. Assim, ele pôde perceber que todos viam as movimentações, ou seja, a olho nu, as luzes fazem efeitos diferentes quando captados pela câmera. Pior que até eu acabei caindo numa dessa primeira vez que eu fui observar. Na primeira observação que eu fiz, eu lembro que os 2 primeiros objetos deu a impressão que eles estavam fazendo uma linha reta e do nada saía da curva, ia para baixo, fiquei, opa, tô vendo coisa. Daí eu fui rapidamente ali olhar a gravação, como é que tava, o objeto tava reto, sem nenhuma alteração de rota. Daí a mesma coisa que o pessoal que levei eles relataram para mim. A gente foi olhar na filmagem e deu no mesmo praticamente. Com as nossas análises, os satélites podem não ser os mesmos visualizados, mas são sempre os flares de satélites que estão sendo disparados praticamente, tipo aqueles pulsozinhos de luz por segundos, fica ali exibindo por alguns segundos e depois somem. E como você pode notar esse padrão em todas as luzes que você vê em câmera de Porto Alegre, câmera de Taquara, câmera de Torres, por exemplo, em qualquer parte do sul do Brasil que você for observar. Vai ser praticamente esse pulso de luz de segundos e depois some. E nós estamos observando isso e parece que essas aparições assim de luzes misteriosas, que nem o pessoal está dizendo por aí, vai até ali meados de janeiro, fevereiro, onde já começa praticamente meio que parar as aparições, até ali por maio, abril mais ou menos. A conclusão das pesquisas feitas pelo fotógrafo é que estas luzes são reflexos dos satélites causados pela iluminação do Sol. Mas você deve estar se perguntando, luz solar à noite? Sim, enquanto aqui é noite, em outro ângulo da Terra é dia. E um dos motivos desses satélites estarem sendo vistos no sul do continente é a inclinação da Terra neste período do ano. Localizações que estão mais relatando isso é o pessoal mais a sul aqui, mais a sul, Argentina, Uruguai, Paraguai também estão relatando, São Paulo também. São essas regiões que estão mais observando esses flares contínuos de satélite, que é onde, por causa da inclinação da Terra, quando fica à noite, ali por mais ou menos umas 11, meia-noite, por aí, essa inclinação ela acaba deixando os satélites mais visíveis a sul, por causa que eu disse antes, nós estamos se aproximando do solstício de verão. A tendência é de nós ter noites mais curtas, e com isso a inclinação da Terra fica um pouquinho mais deitadinha, por dizer. Já o Gepuski discorda dessa análise feita pelo Gabriel. Acabaram atribuindo isso a questões relacionadas a satélites, próprio movimento da Starlink, etc. E a gente, de cara, nós já eliminamos essa hipótese pelo seguinte: tudo que nós temos de satélites e materiais feitos pelo homem que está em órbita da Terra, eles têm um padrão a ser seguido, ou seja, eles têm uma rota para poder seguir, eles têm um horário pré-determinado, e esse material, esses objetos voadores que acabaram passando no céu catarinense, eles não tinham uma rota pré-determinada, pelo menos não para a gente. Tanto que nós temos diversos relatos das próprias pessoas que estavam dentro das aeronaves, informando que eles estavam circulando as aeronaves, estavam fazendo um 360. Se nós parar para pensar que uma aeronave em velocidade de cruzeiro voa 800, 850 km por hora, logo nós teríamos um OVNI, né? Teríamos um disco voador circulando essas aeronaves a uma velocidade superior a 1.200, 1.300 km por hora, né, fazendo movimentos bruscos no céu. O ufólogo destaca ainda que estas luzes são semelhantes às vistas em regiões catarinenses. Aqui na região
principalmente no norte catarinense, mais voltado para o litoral, né? Nós temos algo bem peculiar, que são a aparição dos objetos voadores não identificados em forma triangular, que é algo que não aparece no Brasil como um todo, né? Então temos diversos relatos aqui no norte desses objetos tendo forma triangular, e muitas das luzes que foram captadas por esses pilotos, né, e depois disso muitas pessoas começaram a olhar muito mais para o céu, eles começaram a identificar justamente essas luzes, sempre sempre em número de 3, montando realmente um triângulo, né? Algumas pessoas com algumas câmeras um pouco mais especiais conseguiram visualizar que atrás dessas luzes, porque elas são muito intensas, atrás dessas luzes realmente existia uma sombra, um reflexo mais triangular, o que para nós deixa bem claro que se for realmente um disco voador, se for um objeto voador não identificado, um fenômeno UFO, ele realmente é os padrões que nós temos na região, sempre em forma triangular. Sempre nos céus catarinenses como um todo, nós temos essa presença muito marcante aqui na Baía da Babitonga mesmo. Nós temos diversos relatos, né, desses objetos acabarem pairando em cima da lâmina d'água e ascendendo em uma velocidade muito grande, né, e quando vão para isso eles sempre vão atrás de um dos morros, o Morro do Cantagalo, que é um dos locais de maior avistamento que nós temos aqui na região. Aqui em Joinville, os avistamentos feitos pelo Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina já registraram 5 objetos não identificados só este ano. Um dos motivos que os estudiosos acreditam explicar essas aparições é o magnetismo da região norte catarinense. Nós temos aqui na região, estamos sentados, vamos dizer assim, em cima de um dos pontos magnéticos da Terra. O que seriam esses pontos magnéticos? Não é nada de fenômeno, né? São pontos que a Terra tem a presença de um magnetismo um pouco maior. Aonde que entra o fenômeno em cima disso? Se você pegar hoje qualquer mapa da internet que mostre o relevo da região, você vai notar que o Morro do Cantagalo, né, Castelo dos Bugres e o Morro do Monte Crista, aqui na região, todos eles formam um triângulo. E esse triângulo ele está exatamente a 45 quilômetros de distância um do outro. Acaso ou não, as grandes aparições do fenômeno UFO que nós temos em Santa Catarina, que nós temos aqui no norte catarinense, elas acontecem ou nas extremidades muito próximos desses morros ou dentro desse triângulo. Esses fenômenos, essa atividade acontece em vários pontos da Terra e em todos eles os estudos mostram que em todos eles tem uma tendência, né, a que todos os fenômenos UFOs acabem acontecendo muito próximos desses locais. Em 10 anos, o grupo já analisou em torno de 70 casos de aparições na região catarinense. Só que nem todos são considerados OVNIs, por isso o motivo do estudo. Um dos casos estudados ocorreu há cerca de 1 ano e meio em Joinville. Então nós tivemos um caso muito bacana de um pseudo-sonho, onde uma moradora ela teve esse sonho, vamos dizer assim, de um avistamento de um fenômeno UFO. Na manhã seguinte, a filha dela relatou para ela o mesmo sonho, a mesma situação, sem nenhuma conversar com a outra a respeito. Quando as duas saíram para fora de casa, se tinha as marcas de um objeto voador não identificado tendo pousado nesse local. A partir daí, gerou uma polêmica muito grande na região. As pessoas começaram a especular porque eles acabaram falando para outras pessoas, e o que nos dá hoje maior fidelidade em cima desse caso é que todos eles eram mais descrentes nesse assunto, não acreditavam em cima disso. Tanto que nossa equipe foi chamada para ir no local, avaliamos, coletamos imagens, etc., desse fenômeno, e uma vez que essas imagens foram coletadas, nós realmente evidenciamos que foi feito realmente um contato em cima disso. Esse é um dos casos mais recentes, né? Tivemos aqui na região de Garuva um contactado, onde a pessoa que teve o contato teve com seus amigos em uma noite anterior, conversando na sua própria casa, etc. E durante a noite ele relatou para sua esposa
que ele não estava passando bem, que estava sentindo o corpo um pouco mais quente, etc. No dia seguinte, ele foi acordado literalmente aos berros pela sua esposa, onde ele tinha uma marca de uma mão, né, a marca de dedos realmente no ombro. Ele não lembra de nada, a esposa não lembra de nada. Fomos até o local, investigamos, tivemos inclusive a presença do que nós chamamos de cabelo de anjo, que na teoria seria uma possível reação química do combustível utilizado pelas aeronaves e o orvalho do local. Ainda em Santa Catarina, só que na região oeste do estado, por vários anos seguidos, desenhos foram feitos nas plantações de trigo na cidade de Ipuaçu. Os primeiros registros foram feitos em 2008 e de lá para cá, praticamente todos os anos isso se repetia. Esses círculos curiosos são chamados de agroglifos. Nunca se teve um consenso do que se trata esses desenhos. Podem ser mensagens de outros seres querendo se comunicar com a humanidade ou até mesmo alguém querendo fazer uma grande brincadeira. Todas essas ações renderam para o município de 8.000 habitantes, que fica a mais de 500 quilômetros da capital Florianópolis, a fama de capital nacional dos agroglifos. Este ano, inclusive, os ciclos voltaram a aparecer em Ipuaçu. Lá no oeste, na cidade de Ipuaçu, nós tivemos os agroglifos, né, que são aqueles desenhos que aparecem na plantação. E uma vez que apareceu esses desenhos, uma equipe tanto da revista UFO quanto do GEPUSC esteve no local. E na ocasião foi coletado amostras de solo, como todas as vezes é coletado, foi coletado amostras de solo, amostras da vegetação. E até que prove o contrário, o caso que nós tivemos esse ano, ele é considerado um caso real, porque nós sabemos que os próprios agroglifos, eles podem ser fake, né? Pode ser fabricado, vamos dizer dessa forma, de maneira artificial pelo homem, mas até que prove o contrário, eles são evidências reais. É um estudo que é feito em cima dos agroglifos e eles não são, até o momento, de maneira fantasiosa. Eles têm um significado que estão sendo estudados, mas a gente ainda não sabe qual o significado deles. Mas sim, nós tivemos agora no oeste, tivemos a presença desses agroglifos e esperamos, né? Nós tínhamos falado em uma live há um tempo atrás que estaria aberta a temporada dos agroglifos e cerca de 15, 20 dias depois ele acabou aparecendo. Então todos os anos, né, entre os meses de outubro e dezembro, eles acabam aparecendo. E dessa vez não foi diferente. Nós até esperávamos que poucos dias depois aparecesse outro, mas a gente não teve sucesso, né? Acabou não aparecendo. Histórias de abduções, quando vão a público, muitas vezes se tornam chacota. Em Santa Catarina, por exemplo, uma das principais pessoas a falar que teve contato com seres extraterrestres foi João da Mata, morador de Ercilópolis, que fica a cerca de 25 quilômetros de Água Doce, no oeste catarinense. O homem disse ter sido abduzido em 1992 e por mais de 25 anos contou para todos o que havia acontecido com ele. Mas João não é o único a contar histórias como essas. Conversamos com um paulista que diz também ter sido abduzido ainda na infância por diversas vezes. Desde antes de eu me lembrar, desde que eu era bem criança, minha mãe fala que eu falava para ela que homenzinhos me pegavam no quarto durante a noite e me levavam para brincar com outras crianças no lado escuro da lua. Eu falava isso, eu tinha um ano e meio, assim. Eu não me lembro disso, né? Assim, eu não me lembrava disso até fazer a regressão. Quando eu tinha por volta dos 7 anos de idade, eu acordei durante a noite e no meu quarto tinha uma criatura. Eu me levantei da cama e no meu quarto eu vi uma criatura mexendo numa cômoda, mexendo com coisas numa cômoda. Essa criatura, ela virou para mim, me olhou fundo nos olhos, então veio uma espécie de uma luz. Era uma luz bem estranha, não era uma luz comum, porque ela não iluminava direito, ela iluminava só a criatura. E essa criatura desapareceu. Quando meus pais foram olhar a cômoda, realmente estava mexido lá, realmente tinha coisas mexidas e esse tipo de coisa. Eu também tive vários sonhos durante minha vida, muito estranhos, muito reais, e acordava também na sala ou em outros locais da casa. Esses relatos do Maurício só foram possíveis de serem feitos após sessões de hipnose, uma ferramenta utilizada
que possibilita o resgate de memórias que ele tinha, porém não as entendia completamente. Geralmente tem algum sintoma ali, né? A pessoa desenvolve uma ansiedade, síndrome do pânico, às vezes até com depressão, e tem aquelas memórias desde a infância de seres visitando, entrando no quarto, todo aquele perfil, né, que já tem uma forma deles atuarem nessas abduções. Então, a gente vai trabalhar o sintoma. Geralmente as pessoas procuram porque tem um sintoma a ser trabalhado, e tem as pessoas que é só por curiosidade mesmo, né, que quer saber se realmente aconteceu, ou se foi só um sonho, ou saber por que elas foram escolhidas, qual o propósito dessas abduções, né? Então, a gente tenta colher o máximo de informações possíveis. Algumas pessoas procuram, por estarem com esses sintomas que eu falei, pânico, ansiedade, assim, são pessoas que não estudam ufologia, né? Que não são entendidas do assunto, mas já recorreram a tudo que é coisa, já foram psiquiatra, psicólogo, tudo ajuda, né? Mas, assim, não resolve. E o que acontece? O mais interessante, as pessoas procuram a hipnose com um pouco de receio, com um pouco de medo do que elas vão ver. Nem todos estão preparados para acessar. Tem gente que tem essas lembranças, tá com os sintomas, mas tem medo ainda de acessar, medo de saber que é verdade. E depois, como que vai lidar com isso, né? Então, tem pessoas que me procuram agora, já na idade adulta, que ainda acontece, e meio que elas se apaziguam com todos esses acontecimentos, elas entendem que elas fazem parte de algo maior, né? De um projeto maior, e fica tudo mais ameno, sabe? É incrível, assim, é como mágica. Quando tu entende o processo, entende o que eles fazem e aceita, parece que esses sintomas todos já vão embora. No caso específico do Maurício, ele diz ter tido contato com estes seres até pelo menos 4 anos atrás. E ele alega ainda que outros casos ocorreram, inclusive com testemunhas. Quando eu estava nos sonhos, eles eram muito realistas. Eu acordava sempre numa maca, era uma maca de metal, e tinham criaturas à minha volta, mexendo em mim. A sala que eu estava era sempre arredondada, e ela tinha uma decoração muito parecida com uma decoração barroca, colorida. Não era como normalmente as pessoas relatam em abduções, que tudo é metálico, branco, claro. Não, era bem colorido, muitos tons de verde. As criaturas também não eram como as criaturas normais que as pessoas descrevem. Elas eram mais ou menos altas, assim, por volta de 1,80 de altura. Elas tinham aparência muito parecida com um louva-a-Deus. Quando eu fiz a regressão com a Bruna, eu consegui ver essas criaturas melhor do que nos sonhos. E elas mexiam em mim, elas conversavam entre si numa língua que eu não entendia, era uma língua chiada, meio estranha, que eu não conseguiria nem reproduzir se eu tentasse. E elas ficavam à minha volta. Eu nunca tive marca, mas dor de cabeça eu sempre tive, constante. Desde criança eu tenho muita enxaqueca e eu tenho um zumbido que eu escuto em tempo integral. Parece um motor a diesel que fica na minha orelha. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu estava com um amigo meu na praia. A gente resolveu fazer um caminho muito grande de bicicleta pela praia. Era ir de uma cidade para outra. Quando a gente começou a andar de bicicleta, depois de um tempo a gente encontrou no meio do nada, não tinha luz, não tinha nada, tinha um quiosque. Dentro desse quiosque tinha luz. E a gente entrou nesse quiosque para pedir um copo d'água. A gente pediu o copo d'água, a gente bebeu, o pessoal foi bem simpático com a gente. Aí a gente saiu. Quando a gente saiu, a gente pedalou algo em torno de 3, 4 pedaladas. Não era para eu ter andado mais de 15 metros. Nesse momento, minha bicicleta quebrou. Ela fez um cleque, um monte de peça dela saiu, assim, do nada. Quando isso aconteceu, a gente olhou meu amigo falou, vamos voltar no quiosque, pedir ajuda. Quando a gente virou para trás, não tinha mais quiosque. O quiosque tinha desaparecido totalmente.
Naquele momento, no céu, apareceu uma bola laranja muito grande. Era do tamanho da Lua, para você ter uma ideia. E o vento começou a ficar muito estranho. Ele vinha de um lado e do outro. Quando a gente abria as mãos, o vento estava rodeando a gente. E após a gente completou o caminho, e após isso, meu amigo começou a ter muito choque nas costas durante a viagem. A todo momento ele tinha choque, ele se tremia todo, caía no chão, e isso durou um tempo. Com relação a eu ter mais coisa adulto, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, começou a acontecer comigo, durante a noite, abrir os olhos, não dormindo, acordado já, ainda acordado, e luzes estranhas aparecendo no meu quarto. Elas eram umas luzes leitosas que ficavam à minha volta. Quando sempre que apareciam essas luzes, eu caía no sono logo em seguida, mesmo não estando com sono quando eu abri o olho, eu ficava com sono instantâneo e apagava. E quando eu acordava, tudo estava tremendo. Tremia a parede, tremia tudo durante um tempo, então parava, né, de tremer. Muitas dessas vezes eram acompanhadas de sonhos como os que eu tinha relatado quando eu era mais novo. Acordando em macas, ou então vendo os alienígenas no meu quarto. Eu lembrava como sonho, mas eram sonhos bem vívidos. A hipnoterapia é considerada uma ciência que pode auxiliar as pessoas em diversos traumas psicológicos. Entre os pacientes da hipnoterapeuta, a maioria deles apresentam os mesmos relatos nas consultas. Quando é perguntado, porque eu falo para perguntar para o ser o que está sendo feito, né? É respondido, assim, sempre poucas palavras. Que eles estão melhorando, fazendo uma melhora genética. Então, às vezes tem algum problema ali, eles estão consertando. Às vezes é coletando e às vezes observando. Isso é o mais comum, né? Tem os casos de hibridização, sim, que são pessoas híbridas, onde eles pegam material da mulher ou do homem, né? Material, coletam ali o sêmen ou óvulos, para misturar com o DNA deles. E por quê? Para fazer uma correção. A raça humana, ela é como se fosse assim o lobo dos cães, né? É uma raça muito pura ainda. Então, às vezes, eles fazem esse tipo de trabalho para melhorar a genética deles, né? Para consertar a genética deles. E também existe um trabalho paralelo onde eles ajudam a gente, acompanhando, consertando também, né? Pesquisando. Eles ouvem um som. Esse som, ele é um som metálico, ou também é descrito como um zumbido, como se fosse uma abelha, algum som assim. E as pessoas acham que, tipo, vai acordar todo mundo, porque o som parece ser muito forte, muito alto, mas não, ninguém ouve, só ela. Às vezes também elas sentem um cheiro estranho, que elas não sabem dizer que cheiro que é, mas é um cheiro sempre específico que acontece só quando esses seres chegam, né? Outra coisa, tem pessoas que relatam, depois, quando acordam de manhã, tem sangramento no nariz, sangramento na cabeça. Tem pessoas que vão fazer muita dor de cabeça, vão fazer um exame e é constatado que tem um objeto estranho, né, na cabeça ou em alguma outra parte do corpo, que a gente chama de cápsulas. Né? São as cápsulas, tem também os chips que são colocados, implantes, né? Isso tudo é para monitoramento, para não perder aquela pessoa não perder o contato, né? De estar ali monitorando tudo o que acontece com ela. É bem comum, então, né? As pessoas abduzidas relatarem que são feitos implantes nelas, né? Geralmente é mais de uma vez. Isso pode se estender desde a infância até a idade adulta, até o momento atual, sabe? Mas é bem padrão começar na infância. A edição especial fica por aqui. Obrigado pela companhia e continue acompanhando a nossa programação.